Pai do Senhor, meu irmão, graças a Deus, agradeço a meu Deus por tudo quanto Ele tem feito conosco, por mais uma oportunidade que Ele tem me dado para fazer a sua obra. São bênçãos que Deus nos concede, graças a Deus. O tema de nossa mensagem de hoje é este: se aproxime da sarça, não se afaste. Se aproxime da sarça, não se afaste da mesma. Para nossa meditação, passo a ler Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 5. Capítulo 3, Êxodo, e versículo 1 ao 5, que diz o seguinte: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E, vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém. Meu irmão, graças a Deus, essa leitura é um assunto que todos nós conhecemos. Todos os cristãos conhecem a história de Moisés, ainda que não conheça a fundo, mas por alto tem um pouco de conhecimento da história de Moisés. Glória a Jesus. Quando ele fugiu, Moisés fugiu do Egito para não morrer, quando Faraó procurava ele para o matar, ele fugiu para Midian, instalou-se na casa de Jetro. E ali ficou. Jetro tinha 7 filhas, e ficou ali com Jetro, ficou hospedado na casa de Jetro. E na continuação do tempo, ele namorou uma das filhas de Jetro e casou-se com ela. A filha de Jetro era pastora de ovelhas. E Moisés, já que estava casado com uma delas, ele começou a acompanhá-la no trabalho e começou também a aprender a ser pastor de ovelha. Certa feita, ele saiu atrás de algumas ovelhas no monte de Horebe. E de longe ele viu um pé de sarça ardendo em fogo. Agora, o que chamou a atenção de Moisés foi a sarça ardendo em fogo, mas não se consumia.
Aí ele disse, eu vou até lá olhar essa visão. Era homem de coragem. Deus não chama frouxo medroso para a sua obra. Escolhido e chamado por Deus, Deus só chama homem de coragem, que tem a capacidade para fazer a obra do Senhor. É assim. Ele disse, vou até lá olhar o que significa essa visão. Quando ele marchou para chegar na sarça, Deus bradou de dentro da sarça. Moisés, eis-me aqui, não te chegue para cá. Tira o sapato de teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Moisés abaixou a cabeça, não pôde olhar para a sarça. O fogo era... O poder de Deus era grande. E Deus começou a falar com Moisés. E foi lá, nesse momento, que Moisés recebeu de Deus a ordem para ir até o Egito e retirar o povo de Deus, os hebreus, que estavam escravizados, sofrendo há 430 anos, debaixo das garras do rei Herodes. Ou seja, do rei Faraó. Desculpa. Do rei Faraó. Foi lá, diante da sarça, que ele, no monte de Deus, que ele recebeu a ordem de Deus. Preste bem atenção, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Foi lá no monte de Deus. Queres ser usado por Deus? Queres ser usada por Deus na sua obra? Esteja no monte de Deus. Esteja no monte de Deus. Esteja no monte da oração. Jesus, em sua missão, quando ele queria orar ao Pai, quando ele orava ao Pai, que ele levou uma vida na terra de oração. Para ele orar ao Pai, ele ia para o monte orar. Por conta disso, foi que o lugar de oração recebeu o título do povo de Deus como monte de oração. O monte da oração. Queres ser usada por Deus, esteja no monte da oração. Esteja nas reuniões de oração. Ainda que não seja no templo evangélico, mas na sua própria casa, onde você se ajoelha e ora, você é o monte da oração, é ali. Não é apenas em uma casa diretamente consagrada para a reunião evangélica. Não. Deus não se prende apenas por tijolos, pedras e tijolos para se manifestar ao seu povo. A casa que Deus se manifesta e mora aqui na terra é a sua igreja, é o seu povo. É o meu coração, é o teu coração, é nossas vidas, é nosso corpo. Nós somos a casa do Espírito Santo. Então, o monte de oração não só é, repito, não só é na casa escolhida, que é consagrada para cultuarmos ao Senhor. Aonde o cristão dobrar o joelho, está no monte da oração. Seja numa casa de oração, seja na sua própria casa, seja no seu trabalho, seja no campo, se ajoelhou para orar, você está no monte da oração. É na oração que o homem recebe a chamada de Deus para trabalhar para ele. É na oração. Por meio da oração é que aonde Deus se manifesta para seus servos. É através da oração. Aleluia. Moisés recebeu a chamada, a ordem de Deus para fazer esta obra muito magnífica, como nós conhecemos a história, o trabalho de Moisés, a missão de Moisés.
Ele, para poder ouvir Deus falar e receber a chamada para fazer a obra do Senhor, foi preciso ele sair do seu lugar e se aproximar da sarça. Ele não ficou apenas olhando de longe, com medo de se aproximar e cada vez mais se afastando da sarça, por conta daquela visão tão espantosa, tão fantástica. Ele tentou se aproximar da sarça. Glória a Jesus. E nessa aproximação dele à sarça, foi quando ele ouviu Deus falar para ele e Deus deu a ordem para ele, autorizou ele fazer essa grande missão, tirar o seu povo do Egito. Foi na aproximação da sarça. Aleluia. É lá que o cristão ouve Deus falar. É diante da sarça. Quando o cristão se aproxima da sarça, ardendo em fogo, é lá aonde o cristão ouve Deus falar. Quer que Deus fale contigo, meu irmão, que está me ouvindo? Queres que Deus fale contigo, minha irmã? Te aproxima da sarça. Não te afaste. Não se afaste da sarça. Não fuja da visão divina. Não se amedronte com a visão da sarça ardendo em fogo. É lá onde você vai ouvir Deus falar-lhe. É lá onde você vai receber de Deus ordem para fazer determinados trabalhos para o Senhor. É diante da sarça ardendo em fogo. Aleluia. É coisa maravilhosa o cristão se aproximar da sarça. Aleluia. Moisés diante da sarça e Deus falando com ele. Estão vivendo dias que muitos irmãos, muitos crentes não se aproximam mais da sarça para ouvir Deus falar. Não vai mais ao monte de Deus para ouvir Deus falar. Aleluia. Estão vivendo dias de dificuldades. A maioria dos cristãos encontram dificuldades para entrar no altar, para subir ao monte de Deus, para se aproximar da sarça, para ouvir Deus falar. Tem dificuldade para se aproximar do monte, dobrar os joelhos e clamar ao Senhor, ficar ajoelhado, clamando ao Senhor, esperando ouvir a voz de Deus, dando-lhes determinações para fazer o que Deus quer que ele faça. Acham dificuldades. Moisés não achou dificuldade. Moisés não achou dificuldade. E nos dias que nós estamos vivendo, é preciso eu e você se aproximar da sarça. Se aproximar da sarça. A sarça significa poder de Deus, presença de Deus. É a presença de Deus na minha vida, na tua vida, por meio da oração. E nos dias que nós estamos vivendo, com a especialidade, é que precisamos de se aproximar da sarça, porque Jesus falou em Lucas, capítulo 21,
e versículo 36. Ele diz uma coisa muito importante para mim, para você e para todos aqueles que desejam morar no céu. Escute como foi que Jesus falou. Lucas 21, 36. Palavra de grande relevância que precisamos tê-la no coração e praticá-la para termos o direito de receber de Deus tudo quanto Ele tem prometido e com especialidade morar no céu. Lucas 21, 36. Jesus disse: vigiai, pois, em todo o tempo, orando. A ordem do Senhor é esta aqui. Vigiai em todo o tempo, orando. Em outras palavras, vigiai, te aproximai da sarça, para ouvir a minha voz, para receber das minhas mãos as minhas ordens, a minha chamada, e te ordenar fazer a minha obra em cima desta terra, enquanto é tempo, antes que a porta da graça se feche. O sentido é este. Ele diz: vigiai, pois, em todo o tempo. Esta é a ordem do Senhor para mim e para você. Devemos ser vigilantes. Estar diante da sarça todos os dias, constantemente. Não se afastar da presença do Senhor. Permanecer na presença da sarça, pertinho da sarça, que é a presença de Deus, falando para nós, nos dirigindo nossas vidas e nos preparando para o dia do arrebatamento da igreja. Para nos abençoar nesta vida, que é justo, e temos o direito de sermos arrebatados na hora que a última trombeta soar. É o que estamos aguardando a qualquer momento. Aleluia. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Esta é a ordem do Senhor para a minha vida, para a tua vida, para a vida daqueles que desejam morar no céu. Não é para a vida apenas de um crente, dos crentes. É para a vida daqueles que desejam morar no céu. Porque não é todo crente que deseja morar no céu. Uma grande parte nem do céu se lembra. Orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas. De evitar todas essas coisas que hão de acontecer, que são as coisas que hão de acontecer durante a grande tribulação. E estar em pé diante do Filho de Deus. Todas as coisas, ou seja, orando para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas. Evitar, para não acontecer comigo nem com você. Evitar, ser livre de tudo isso, que é o que vai acontecer durante a grande tribulação. Para que isso aconteça na minha vida, na tua vida, temos que obedecer às ordens do Senhor. Temos que estar diante da sarça, ouvindo a voz do Senhor, recebendo as diretrizes do Senhor, a direção do Senhor, recebendo as ordens do Senhor, como devemos fazer o trabalho, recebendo a ordem dele, o que devemos fazer para ele e como devemos fazer o trabalho dele. Temos que estar vigilante, vigiando e orando. Levar uma vida de vigilância e oração. Temos que estar diante da sarça, cabeça baixa, ouvindo Deus falar, diante do fogo divino. Temos que se aproximar, não se afastar da sarça. Aleluia. Essa é a ordem do nosso Pai Celestial.
para nos abençoar. Glória a Jesus. O tema de nossa mensagem é este: se aproxime da sarça, não se afaste. Não se afaste da sarça. Qualquer coisa que surgir na tua vida, na minha vida, em nossas vidas, querendo nos afastar da aproximação da sarça, devemos passar por cima. Devemos descartar e se aproximarmos da sarça. Que Deus tem uma bênção e uma bênção para mim e para você, mas é na sarça. Temos que se aproximar da sarça. Deus tem uma mensagem para nós. Deus tem uma mensagem para você. Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma bênção para mim. Desde que eu me aproxime da sarça, ardendo em fogo. Desde que você se aproxime da sarça, ardendo em fogo. Para ouvir Deus entregar a você a bênção, a mensagem que Ele tem para lhe dar. Se nós se afastar da sarça, ficarmos distante da sarça, perderemos a oportunidade de ouvir Deus falar para nós e perderemos também a oportunidade de sermos abençoados. Se aproxime da sarça, não se afaste. Deus sabe como dirigir a minha vida, como dirigir as nossas vidas. É assim que Deus faz. Ele sabe dirigir nossas vidas. Aleluia. Moisés estava diante da sarça, ouvindo Deus falar e recebendo ordem de Deus para tirar o seu povo do Egito. De onde ele já tinha corrido, saído, fugido da presença do rei, para não morrer. 40 anos já fazia que ele tinha fugido da presença do rei. 40 anos. Mas Deus disse, é para lá mesmo que você vai. Aleluia. Não ignore, se Deus amanhã ou hoje ainda te mandar fazer um trabalho no lugar de onde você correu para não fazer, do lugar onde você fugiu, amedrontado, com medo para não chegar lá, para não fazer o trabalho do Senhor lá. Se prepare que Deus poderá mandar você para lá, fazer o trabalho dele lá, de onde você correu. Quando Deus faz isso com o homem, prepara o homem para esse trabalho. Deus não manda nenhum trabalhador desprovido de ferramentas, desprovido das condições necessárias, espirituais, para o trabalho, para a obra que Deus o chamou e entregou em suas mãos. Deus, quando chama o homem, capacita-o, entrega as ferramentas na sua mão. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés saiu do Egito um fogo apagado. Um fogo apagado. Homicida. Mas quando voltou para fazer a obra do Senhor, quando Deus mandou que ele chegou lá, ele não chegou mais um fogo apagado. Ele chegou uma brasa viva. Uma brasa viva porque ele recebeu esse fogo diante da sarça ardendo em fogo. Ele recebeu o fogo de Deus ali. A vida dele foi mudada. Quando ele chegou no Egito, foi assombrando todo o Egito, amedrontando o faraó e todo o seu povo.
cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, realizando a obra que o Senhor o mandara fazer. Deus não mudou não, é o mesmo. Faz isso, fez com Moisés, faz comigo e faz com você. Desde que nós cheguemos perto da sarça, não abandonemos a sarça. A sarça está ardendo em fogo, vamos se aproximar da sarça. Não vamos se amedrontar. Não vamos fugir. Aleluia. Que Deus tem uma mensagem. Deus tem uma obra para o homem que se aproxima da sarça. Deus tem uma obra para a mulher que se aproxima da sarça, ardendo em fogo. Deus tem uma obra para a moça que se aproxima da sarça, ardendo em fogo. Deus tem uma obra para o moço que se aproxima da sarça, ardendo em fogo. Não para o fujão, mas para aquele que se aproxima da sarça, que obedece à voz do Senhor, como Moisés obedeceu. Tira as sandálias de teus pés, porque o lugar que tu pisas é lugar santo. Lugar que Deus se aproxima, que Deus está, é santo. O lugar pode ser maldito como for. Deus se aproximou, chegou, o lugar é santo. A maldição sai. A maldição corre, se afasta. Aleluia. Graças a Deus. Se aproxime da sarça. Não se afaste. Porque a minha vitória, a tua vitória, para nós permanecer felizes nesta vida e para termos o direito de ser arrebatado na hora do arrebatamento da igreja, é a nossa aproximação à sarça ardendo em fogo. É a nossa aproximação à sarça. Deus está lá, esperando que eu e você chegue para nos falar e entregar a você e a mim uma missão. E nós sabemos que a missão que Deus entrega ao homem é santa, benéfica, poderosa, maravilhosa, gloriosa, porque o que é de Deus é assim. Glória a Jesus. Aleluia. Foi diante da sarça, repito, que Moisés recebeu poder de Deus, força de Deus, capacidade de Deus, as ferramentas espirituais para chegar no Egito, falar a Faraó, fazer 10 milagres e tirar o povo de Deus que estava lá aprisionado há 430 anos. Chegou lá cheio de Deus. Chegou lá cheio da unção. E a obra de Deus foi feita. Quando Deus manda, se responsabiliza. Agora não vá fazer o trabalho de Deus sem Deus mandar. Muito tem passado vergonhas, muito tem ficado decepcionados, outros têm perdido até sua própria vida por se atrever a fazer um trabalho porque é de Deus sem receber a ordem do Senhor. É de Deus, mas temos que receber as suas ordens para fazermos a obra. Quando ele disser vá, vá. Quando ele disser fique, fiquemos. Não devemos ir. A obra é de Deus. Não é nossa, é dele. Quem manda no que é, nas coisas é o dono. A obra é dele, quem manda na obra dele é Deus. Aleluia. Deus agiu no passado dessa maneira com Moisés, age comigo hoje e age com você também. Aleluia. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Devemos se submetermos às ordens de Deus. Ele manda nós viver vigiando e viver em oração, isto é, se aproximar da sarça, da presença do Senhor, estar diante do Senhor, porque realmente precisamos dessa vitória. Porque é a nossa vitória. É pôr em prática essas ordens
que o Senhor tem dado a nós. Aleluia. Graças a Deus. E assim, meu irmão, fiquemos debaixo da mão do Senhor, obedecendo às suas ordens, diante da sarça ardendo em fogo e recebendo as suas ordens de Deus e executá-la e executando-a aonde Ele mandar. Aleluia. Graças a Deus. Para finalizar a minha mensagem, agradeço a meu Deus por tudo isso. Não sei se ainda postarei outro vídeo, porque estou aguardando o momento do arrebatamento da igreja. Como você também está aguardando. Amém.